Oi, pessoal, boa tarde. Aqui é a Patrícia do Fast Commerce. Eu já estou com o Juliane e com o Maurici da E-Commerce School. Antes de começar, só para quem nunca participou da palestra, a gente fica só com uma foto que a gente tirou do Juliano e do Maurici, justamente para não comprometer a internet de ninguém aí durante o webinar. Então vocês acompanham os slides pelo computador. E o áudio, quem tiver um fone de ouvido, de repente ajuda para não ficar cortando muito áudio ou para se estiver tendo muito problema. O chat está sendo moderado, então a gente começa aí com as palestras e eu vou pedir para vocês jogarem as perguntas no final. E enquanto isso, antes de começar, eu vou jogar uma pergunta aqui para vocês de como está o áudio da palestra. Peço para que todos respondam, para a gente avaliar aqui se tem algum problema, se não tem. Durante a palestra, se alguém estiver tendo algum problema com o áudio, pode mandar mensagem pelo chat também, que qualquer coisa a gente para e faz essa perguntinha de novo. Só lembrando que a gente está gravando a palestra também, a gente divulga junto com os slides na próxima semana no blog do Fast Commerce, que é blog.fastcommerce.com.br. E o Maurici, ele trouxe um kit aqui também da E-Commerce School com 2 livros e um estojo da E-Commerce School, que a gente vai sortear depois, acabando a palestra, eu vou fazer um sorteio entre os participantes, a gente entra em contato depois por e-mail. Enquanto isso, eu vou divulgar uma foto do kit também nas redes sociais do Fast Commerce. Então, para quem estiver aí no Facebook e no Twitter, daqui a pouquinho vai poder visualizar a foto do kit que a gente vai sortear. Então, pessoal, para algumas pessoas responderem ainda a questão do áudio, vou pedir aí para que vocês respondam, assim a gente já começa a palestra. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aí o resultado com vocês. Então, a maior parte das pessoas estão ouvindo claramente, nem todo mundo respondeu, mas lembrando que se vocês tiverem algum problema aí com o áudio durante a palestra, é só mandar no chat que a gente volta a fazer essa pergunta. O tema de hoje é oportunidades para inovação digital e estratégias no Pinterest. A gente vai começar falando sobre estratégias no Pinterest com o Maurici, da E-Commerce School, e depois a gente fala de oportunidades para inovação digital com o Juliano Kimura, que também é da E-Commerce School. Gostaria de começar agradecendo primeiro a parceria com a E-Commerce School e a presença aqui do Juliano e do Maurici. E só para quem entrou agora, a gente vai sortear um kit. Acabando a palestra, entre em contato depois com o ganhador e eu vou publicar uma foto desse kit nas redes sociais, tá bom, pessoal? Então, a gente já vai iniciar. Obrigada, Maurici, obrigada, Juliano, e boa palestra. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Patrícia. Eu queria agradecer também ao pessoal da Fast Commerce pela oportunidade. Quando surgiu o convite, a gente ficou bem contente, né, por essa oportunidade, que é uma coisa muito bacana, principalmente para falar de Pinterest. A gente vê poucos dados aí no mercado. Tá? Então, só para vocês saberem quem eu sou esse de óculos aí, tá? Então, eu vou dar essa palestra de Pinterest, o que eu vou falar agora para vocês, é mais um overview, tá? Eu vou explicar mais ou menos o que significa esse Pinterest, mesmo porque eu não vou entrar em detalhes aprofundados, porque tem muita gente, eu estava conversando com a Patrícia aqui antes de começar, e a gente estava num evento em junho, e aí tinha uma palestra definida, aí o palestrante infelizmente não pôde participar, e aí eu fui substituir esse palestrante, né, com a palestra de Pinterest. O assunto era usabilidade em lojas virtuais. Aí eu fui substituir com palestra de Pinterest. E aí um fato engraçado foi que chegou um rapaz, falou, qual vai ser a palestra hoje? Eu falei, vai ser estratégias no Pinterest. Ele, legal, mas o que é Pinterest? Eu falei, bom, bacana, seria bom você assistir essa palestra com a gente. Então tá, pessoal, meu nome é Maurici Júnior, como a Patrícia falou, meus contatos estão aí, junior@ecommerceschool.com.br e pinterest.com/Maurici Júnior. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, se a gente não conseguir responder aqui, eu vou ficar muito satisfeito em poder responder qualquer e-mail, quaisquer dúvidas de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Para começar, o que é o Pinterest? O Pinterest
Só um minutinho. Então, vamos lá. O que é o Pinterest? Né? O Pinterest é uma rede social. É uma rede social como qualquer outra. Mas sabe aquela questão de mural, que a gente tinha, aquele mural de cortiça? Eu vou mudar aqui. Esse mural aqui. Quando a gente tem aquela foto da nossa casa, quando a gente era criança, normalmente as meninas, né, colocavam foto dos garotos da escola. Na empresa a gente tem esse mural também, esse painel, onde a gente coloca aquilo que a gente gosta, onde a gente coloca aquilo que interessa pra gente. Né? Só que a diferença do Pinterest é que ele é online, ele é um painel digital e é de maneira mais organizada. Né? É mais ou menos alguma coisa parecida com isso aqui. Né? O grande ato do Pinterest é que esse mural virou um mural global, não é mais um mural que a gente guarda no nosso quarto, não é mais aquele mural que a gente coloca no cantinho do café na empresa. O Pinterest, ele veio para que a gente possa compartilhar aquilo que a gente gosta. A gente consegue dividir o nosso interesse e falar para as pessoas, olha que bacana, olha isso, olha que legal, olha o que eu achei. E aí, tudo isso faz com que ele seja uma rede social. O Pinterest ele não fica muito atrás de outras redes, como o Facebook, como o Twitter, por exemplo, que tem botões de compartilhamento, tem um botão de retweet no Twitter. O Pinterest ele tem também um botão do repinar, ele tem o botão do like, parecido com o do Facebook, e ele tem o compartilhar. Ele é uma rede social. No passado, a gente cresceu na frente da televisão. Então, é muito comum, o Juliano vai falar sobre isso depois também, era muito comum a gente ter aquele conhecimento comum de falar sobre o mesmo programa, falar sobre as mesmas coisas que a gente via, mas sem muita ação nessa contrapartida. Era uma via de mão única. Antes a gente não tinha poder de falar com esse emissor, era a comunicação um para todos. Se a gente pegar como exemplo a Rede Globo, por exemplo. A Rede Globo transmitia conteúdos, né, para a massa. E aí, com o advento das redes sociais, o consumidor, nós, passamos a ter poder e a força para poder falar de volta, falar o que a gente quer, falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Um exemplo bem clássico, bem claro sobre isso são as últimas manifestações dos meses passados, onde a gente viu o poder da população, o poder que a gente ganhou com esses adventos. Né? Então, existe um termo bacana do século passado, da década de 50, que é a aldeia global. Esse termo ele é um visionário, né? Era um visionário, um filósofo, um teórico visionário, que definia que um dia o mundo seria uma aldeia global, e a internet facilitou isso para a gente. Hoje a gente posta uma imagem no Pinterest, dali a 5, 10 minutos já tem uma possibilidade infinita de gente comentando, compartilhando, repinando, isso que faz com que isso seja uma rede social daquelas que a gente está acostumado atualmente. E aí, ao longo da história da humanidade, nós tivemos diversos pensadores e diversos estrategistas. Teve alguns, tá aí nosso amigo Darth Vader, acho que esse foi o maior estrategista da história, né? E ele disse uma frase que eu gosto de citar, uma frase muito bacana, que diz, don't underestimate the force, né? Ou então, não subestime a força. E a que ele estava se referindo quando ele disse essa frase? Todo mundo vai lembrar do Luke Skywalker, né? Um pequeno garoto que foi crescendo e quase ninguém dava a devida atenção para ele, mas o Darth Vader já percebeu a força. Então ele falava, não subestime a força. Né? E aí, qual que é a força desse nosso Pinterest? Compara o Pinterest com o Luke Skywalker. Né? Porque se você parar para comparar o Pinterest e o Facebook, é difícil, né? O Facebook tem a escala do Facebook é muito maior. Tem mais de 1 bilhão de usuários. Isso é uma coisa incrível. Mas o Pinterest está chegando. Né? Então, alguns dados que eu queria compartilhar com vocês são esses aí. Atualmente, o Pinterest já é a terceira rede social mais acessada nos Estados Unidos. A gente está com mais de 70 milhões de usuários dessa rede social. No Brasil, a gente já é mais de 360 mil usuários. Né? E aí a rede social, o Pinterest foi criado em 2010. E até hoje, ele teve um crescimento de 2.700%.
Depois, se alguém conseguir fazer essa conta, me passa que eu não consigo. Eu não sei o que significa isso. E tem um dado legal, que o Pinterest, ele foi o site mais rápido da história a atingir 10 milhões de visitantes únicos. É um fato histórico. Se a gente comparar, novamente, com o Facebook já tá fazendo quase 10 anos. E o Twitter está na casa dos 6 anos. Então, olha a importância, olha a força que o Pinterest tem ganhado nesses últimos anos, desde o seu crescimento, do seu nascimento. Então, é uma coisa que a gente precisa considerar e precisa ver com outros olhos, né? Precisa perder o preconceito de que é uma rede de momento que vai passar. Alguns dados sobre o perfil desse público. Em sua maioria, o perfil é de 25 a 34 anos, né? Essa é a faixa etária desse público, e 80% das pessoas que estão no Pinterest são mulheres. Desses, 50% têm filhos. Então, se você tem uma empresa cujo público são as mulheres, cujo público se enquadra nesse perfil, o Pinterest é uma rede de mão cheia, da qual você deve fazer uma boa utilização, você deve explorar. Tá? Então, alguns dos assuntos mais comentados no Pinterest. É comum a gente abrir o nosso Pinterest e a gente encontrar pins, imagens de comida, de DIY e de moda. Né? E o que é o DIY? É o do it yourself. Como é que ele faça você mesmo? É muito comum a gente encontrar aquelas imagens compridas, uma tira com várias fotos passo a passo para você montar alguma coisa bacana para você, ou alguma ideia interessante no seu dia a dia. Então isso está muito, muito forte no Pinterest. E aí, a média de tempo gasto no Pinterest, existem pesquisas que mostram que a média de tempo gasto no Pinterest é de 16 minutos a cada visita. E a gente acaba passando 1 hora e 17 minutos no total no mês. E por que isso? O Pinterest é uma rede de apelo visual. Né? É muito difícil. Para falar a verdade, acho que eu nunca vi uma imagem que não tenha sido bem trabalhada no Pinterest. Qualquer imagem que você visualiza entrando no Pinterest é alguma imagem como essas aí que a gente está vendo na tela. A primeira imagem, por exemplo, essa daqui, eu encontrei num quadro, num painel, chamado Lugares para onde eu gostaria de ir. Né? Essa imagem, por exemplo, é uma imagem de dicas de como você prepara um suco. E essa aqui estava num board, num painel de moda. É uma coisa bem bacana também. Então ele tem esse apelo visual. E eu acho que esse foi o grande fator de sucesso dessa rede social. Foi o apelo visual. Tá? E aí, um dado muito interessante. O Pinterest é uma rede capaz de trazer tráfego extremamente qualificado para o nosso negócio. Então, se a gente tem um site, o nosso negócio é um varejista, né, é varejo, o Pinterest é um canal ideal para geração de tráfego para esse nosso site. Existem estudos que mostram que o Pinterest traz mais tráfego do que o YouTube, Google Plus e o LinkedIn combinados. Então a gente vê a potência desse Luke Skywalker, desse pequeno prodígio. É mais uma pergunta, né? Como que as empresas devem utilizar essa rede social? Como que elas devem estar no Pinterest? Então, de maneira geral, a empresa deve estar no Pinterest de maneira envolvente. Se a gente pegar esse pin da Etsy, a gente consegue visualizar a taxa de engajamento. A gente consegue ver que só nesse pin eles obtiveram 1.230 repins, com 219 curtirs. Isso é um resultado extremamente satisfatório, uma coisa muito bacana. É difícil a gente encontrar esse tipo de engajamento em outros pins, em outros perfis no Pinterest. E aí, o que a gente deve fazer para envolver esse nosso usuário, para envolver esse nosso seguidor? Algumas coisas básicas, obviamente não são todas, mas algumas coisas básicas são: a gente deve utilizar boas imagens, como eu falei, imagens bem trabalhadas, de preferência imagens produzidas, imagens profissionais. Existem empresas de decoração, por exemplo, que fazem já boas imagens para o site e que podem aproveitar essas imagens no Pinterest. Podem não, devem. O que o nosso PIN deve ter? Deve ter uma boa descrição, deve dizer o que é o produto, deve entregar um conteúdo relevante.
A gente pode utilizar a hashtag, por exemplo. Hashtag, o Pinterest se utiliza de um mecanismo de busca baseado em hashtags. Então, se a gente colocar, por exemplo, qualquer termo em hashtag, esse termo vai ser melhor encontrado. Tá? E aí, isso nos leva a um conteúdo, como eu falei, relevante e engajador. Não adianta nada a gente produzir uma boa imagem que não é relevante para o nosso público-alvo. Antes de mais nada, a gente tem que saber para quem que a gente está falando e como que a gente vai falar. E claro, ninguém melhor para conhecer o seu negócio do que você mesmo. Você é especialista naquilo que você oferece. Então, conheça o seu público-alvo, saiba aquilo que ele gosta e oferece o que é relevante para ele. Nesse caso da Etsy aqui, por exemplo, essa imagem foi extremamente relevante para o público deles. É uma dica de como que eles podem fazer uma espécie de lembretes numa área dentro de casa. Tá? E aí eu coloquei aqui, mas cuidado. Existem algumas diretrizes que o próprio Pinterest recomenda. É a etiqueta do pin, a etiqueta da pinagem. Né? Então tá lá, seja respeitoso, toma cuidado, não fala mal. É meio difícil falar assim, mas tem gente que fala mal, acaba falando mal de concorrente, de algumas outras pessoas. Então, seja respeitoso. O Pinterest é aquele movimento da boa vizinhança. Segunda diretriz, eu acho que talvez seja a mais importante, se não uma das mais importantes, é o Be Yourself. O que ele fala? Seja você mesmo, seja original, seja autêntico. E ele fala aqui, você tem que pinar coisas que expressem quem você realmente é, e o que você gosta. É muito mais importante, isso é muito mais importante do que ter um monte de seguidores. Entendeu? Então você tem que ter qualidade ao invés de conteúdo. Okay? Você tem que priorizar essa questão. Outra coisa que eu também acho de extrema importância, dar crédito. Então, se você tem uma imagem, por exemplo, que você viu, você achou muito legal, você não tem recurso essa imagem para produzir essa imagem, e você quer utilizar essa imagem, ok, desde que você cite fonte, desde que você dê crédito para o autor dessa imagem. Tá? Cuidado para não cair no plágio. Okay? Outra coisa que o Pinterest recomenda, ele fala para a gente, fique alerta. E aí, fique alerta significa a gente denunciar aquilo que a gente acha que é conteúdo ofensivo. Por exemplo, pornografia. Pornografia o Pinterest proíbe. Então, se a gente estiver navegando por aí em imagem que viole esses termos de uso do Pinterest, a gente consegue denunciar essa imagem para o Pinterest. É mais ou menos uma funcionalidade parecida com o bloqueio e denúncia do Facebook. Tá? E let us know. Let us know o que significa? Conte pra gente. Isso é pra gente contar pro Pinterest como é que está sendo a experiência, o que eles podem melhorar, como é que eles têm que fazer. É uma espécie de crowdsourcing. Ok? E aí, se a gente pensar na questão do Be Yourself, existia antes outra diretriz no Pinterest, agora eles acabaram tirando daí por razões comerciais, mas uma diretriz que eles falavam o seguinte, evite autopromoção. E aí, como que as empresas conseguiriam utilizar o Pinterest evitando autopromoção se esse é o grande objetivo de toda empresa? Fazer uma autopromoção. E a fórmula para isso, eu não diria a fórmula, mas eu diria o caminho para isso, é você trabalhar com o estilo de vida das pessoas. Você tem que abraçar o que essas pessoas acreditam e, como eu falei, oferecer conteúdo relevante. Então, por exemplo, se você tem uma empresa que vende vinhos na web, uma dica legal para você no Pinterest é dar dicas de como que essa pessoa, como que esse seu seguidor pode, por exemplo, harmonizar uma carne vermelha com vinho. Qual o melhor tipo de vinho para essa harmonia? Ou então uma carne branca, uma massa. Né? Sabe aqueles comerciais que a gente vê de carro da Hyundai? O carro numa estrada deserta, meio vazia, mas com aquela questão de status, aquela questão de conforto. Isso é o lifestyle, esse é o estilo de vida que eles estão tentando abordar, o estilo de vida do público-alvo deles. Tá? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, tem outra frase que eu gosto de citar, uma frase interessante, que é do Fernando Pessoa, que diz: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Né?
E por que eu coloco isso? Tem muita gente que pergunta, mas Maurício, o Pinterest vale a pena? Vale a pena, desde que você trabalhe bem no Pinterest, tá? Primeiro porque é uma rede social, é tendência, podemos dizer que está na moda. E outro fator relevante, outros fatores relevantes são aqueles que eu citei anteriormente. Só de a gente pensar no tráfego qualificado que o nosso negócio pode obter com o Pinterest, isso já é um grande motivador para o nosso negócio. Tá? E aí, o que dá para a gente fazer? As empresas podem dar e podem receber. Só que está confuso isso, né? O que é dar e receber? Dar é aquilo que eu já falei. As empresas podem dar dicas, podem explicar como fazer qualquer coisa do cotidiano da pessoa para tornar a vida dessas pessoas, a vida desses seguidores, um pouco mais fácil. E aí ela acaba recebendo, o ciclo acaba se completando. O que ela recebe? Recebe comentários, recebe repins, recebe likes. Isso é extremamente importante para o seu negócio. Lembra que eu falei que o Pinterest é uma rede social? Pinterest é uma rede feita por pessoas e para pessoas. Se é feita para pessoas, é muito importante que exista esse engajamento, exista essa parte social. A gente tem que estimular os nossos amigos, podemos dizer assim. E aí, tem algumas empresas que fazem um trabalho bacana, das quais eu gostaria de comentar um pouquinho. A primeira é a Tecnisa, é uma empresa nacional, é uma construtora. A Tecnisa, inclusive, é uma empresa de ponta em tecnologia digital. Eles foram a primeira empresa a vender um apartamento no Twitter. Não sei nem se teve outra empresa. Mas isso foi um feito em tanto. Outra empresa é a Imaginarium, também nacional. É uma empresa de presentes diferenciados, com design diferenciado. A Cotex é uma empresa de absorventes, americana. E por último a Good, que é uma empresa de cosméticos, acho que para cabelos, também americana. Tá? Então, vamos lá. Tecnisa. A Tecnisa faz uma coisa muito, muito bacana, que é inclusive uma recomendação, que é a criação de diversos boards, diversos painéis, segmentados em diversos assuntos diferentes. Existe outro dado, um dado muito interessante, que mostra que o grande decisor de compra de um imóvel é a mulher. Em sua maioria, 91% das mulheres decidem as compras de um imóvel. E aí, se a gente pensar que o Pinterest é uma rede cujo público feminino tem 80% de representatividade, então a Tecnisa acertou o público, está falando com um público de mão cheia. E aí, uma coisa interessante dessa característica do Pinterest para a Tecnisa é o seguinte: a Tecnisa ajuda essa mulher, ajuda esse seguidor a construir um sonho. Muito comum na nossa realidade econômica, a gente comprar apartamento na planta, né? Muita gente já passou por isso. E aí você vai, compra o apartamento na planta com a Tecnisa e volta para casa e descobre que eles têm um perfil no Pinterest. E descobre ainda que dentro desse perfil no Pinterest, eles têm algumas dicas de como pode ser a sua casa. Quer dizer, você acaba seguindo esse perfil e você vai planejando essa sua nova casa. Você vai construindo o seu sonho e a Tecnisa está possibilitando que você construa esse sonho. Então, quando eu tiver minha casa, meu jardim vai ter uma área mais ou menos parecida com essa, ou então o meu banheiro vai ser assim, assim por diante. Eles estão ajudando a construir um sonho. Mais uma vez, é a questão do lifestyle, é o que eu bato na tecla. Né? Lifestyle é a palavra de ordem do Pinterest. Tem algumas imagens que eu encontrei no perfil da Tecnisa. A primeira, a gente consegue ver um pedaço aqui, é uma imagem de um banheiro, estava num painel, num board, chamado Dicas para o Lar. Dicas de decoração. Dicas de decoração. E aí eles estavam explicando, inclusive, a descrição desse pin, que você deve utilizar as luminárias próximas ao espelho, porque o banheiro, essa região é onde os homens fazem a barba e as mulheres fazem maquiagem, por exemplo. Você vê o nível de detalhamento onde a Tecnisa consegue entrar. Outra imagem bacana, essa segunda aqui. A gente vê algumas caixas penduradas na parede. Isso estava num painel chamado Faça Você Mesmo. Ideias para sua casa. E aí ele te explica o que você pode fazer com aquelas caixas velhas que você não quer utilizar mais. Né, que elas podem se transformar no seu escritório. Tá? Uma outra imagem que eu achei muito bacana é essa imagem aqui dos sapatos. Estava num painel chamado Dicas para Homens. E aí o descritivo dessa imagem
era uma ajuda para os homens de como eles poderiam evitar o chulé, né, deixando o sapato na janela, essa história toda. Achei muito bacana. Você vê que em nenhum momento a Tecnisa está vendendo um apartamento. Eles estão trabalhando, mais uma vez, o lifestyle desse público-alvo. A Imaginarium. O que a Imaginarium faz que eu acho bacana? Agora, essa parte, se você entrar no perfil da Imaginarium, é Imaginarium Fan Design. Se vocês entrarem no perfil deles, eles criaram mais quadros, mais painéis. E o que eu acho legal é que eles personalizaram esses painéis. O Pinterest permite que você altere a capa desses painéis. Então, você consegue perceber a preocupação com o branding da empresa, né? A preocupação com a imagem da empresa. Né? E algumas coisas que eu achei lá dentro do perfil da Imaginarium. Por exemplo, essa primeira foto. Essa primeira imagem é a imagem de um faqueiro. E descritivo tá simplesmente o ex. Então tem muita gente que gostaria que o ex fosse mais ou menos assim. Né? Segunda imagem, por exemplo, estava num painel chamado também Faça Você Mesmo. E aí ele te dá uma dica de como você fazer um enfeitezinho diferenciado para sua casa. E tem um outro quadro que se chama, se não me engano, Coisas Boas da Vida. E aí eles colocam várias imagens montadas como essa aqui, dizendo como que seria, o que seria uma coisa boa para a vida. Então, você tomar um banho de chuva, ou então tomar um banho no mar, brincar com seu animal de estimação. Quem não gostaria de estar agora numa praia paradisíaca, tomando esse banho de mar? Então, eles estimulam o desejo das pessoas. Né? Cotex. A Cotex eu gostaria de passar um vidinho. E aí eu vou só explicar mais ou menos antes. Cotex foi uma das primeiras empresas a fazer uma ação no Pinterest. Né? Logo que o Pinterest nasceu, eles pensaram o que eles conseguiriam fazer de ação nessa rede social. Então, como o público deles é totalmente feminino, obviamente, Pinterest foi também essa rede de mão cheia. Você acha que dá para passar o vídeo agora? Então vamos lá. Pessoal, a gente vai colocar o vídeo aqui de novo, porque deu uma travadinha. Só um minutinho.
Bom, então a gente viu esse vidinho aí, vocês viram que bacana a ação que a Ecotex fez. Eu vou passar mais um vídeo, mas só para explicar mais ou menos esse primeiro, o que eles pensaram em fazer. Eles estavam tentando encontrar uma maneira de homenagear essas mulheres, que eram as clientes, as fãs da Ecotex. E aí eles contrataram algumas artistas plásticas e pediram para que elas fizessem alguns presentes, algumas coisas personalizadas, e enviaram esses presentes para essas pessoas, essas 50 pessoas que eles mapearam no Pinterest. Eram 50 mulheres que eles achavam inspiradoras. E o que para elas era inspirador eram esses presentes que eles pediram para que as artistas plásticas desenvolvessem. E legal é que eles mandaram na porta dessas pessoas, né? Não foi pelo correio, foi uma coisa pessoal. E aí a gente consegue ver no final desse vídeo, alguns dados, por exemplo. O número de presentes que foram feitos foram 50. O trabalho que a gente pode colocar para isso foi pouco. Foi o trabalho das artistas plásticas, não despendeu um grande volume de investimento, e o resultado foi muito bacana. Foram quase 700 mil impressões dessa ação. E aí o que eles pediam para as mulheres que quando recebessem esses presentes era que elas simplesmente colocassem uma foto no Pinterest sobre esse presente. Só que elas foram além, colocaram no Pinterest, no Facebook, no Instagram e onde mais elas conseguiram. E recentemente eles fizeram mais uma edição dessa ação. Vou colocar o vidinho agora. Tá aí, esse foi o segundo vídeo, né? Esse foi mais recente, foi esse ano que eles fizeram essa ação, e consiste na mesma coisa. Eles desenvolveram alguns presentes, no entanto foi lá em Israel, foi na rua, foi ao ar livre. Eles fizeram um quadro mais ou menos parecido com o Pinterest, com alguns presentes para aquelas mulheres. E aí o que eles pediram foi que elas divulgassem isso no Pinterest. E como na primeira vez, elas foram além e divulgaram em todas as outras redes sociais delas. Isso foi muito bacana. A questão mais legal de tudo isso é que eles estão estimulando, mais uma vez, eu sou chato nessa questão, mas eles estão estimulando o lifestyle desse público-alvo. Falando, cada pessoa é única, seja diferente, seja você mesma. Então, isso que eu achei muito legal. Tem um outro case, recente também, de uma promoção. É uma ação que eu achei fantástica. Particularmente, eu achei a ação mais legal do Pinterest. Gerou engajamento, gerou buzz. O que significa? Que consiste essa ação? Então, a Gucci, empresa de cosméticos para cabelo americana, criou a ação do Pin It to Win It. Então, pina para ganhar. E aí, o tema era uma perfeita manhã. Uma manhã inspiradora.
E aí, eles monitoraram o painel de algumas pessoas e encontraram lá uma moça chamada Carrie. E aí, a Carrie tinha colocado no Pinterest o que para ela seria uma manhã inspiradora. Então, ela colocou que a manhã inspiradora dela seria numa praia paradisíaca, que seria com as amigas, que teria muito azul, muito mar, muito calor, um café da manhã maravilhoso. E aí a Good entrou em contato com ela e falou: isso é a sua manhã perfeita? Então vem cá, a gente vai realizar esse seu sonho. E aí eles fizeram, obviamente, um vidinho, né? Uma ação incrível que eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se é esse. É isso aí. Então aí, essa foi a ação que a Good fez. Vocês viram que ação fantástica, né? Eles levaram a pessoa para lá, os produtos que ela tinha escolhido e postado foram os produtos que eles presentearam ela. Foi incrível, né? E aí, no fim, vocês podem ver, eles perguntam: e aí, você está inspirado pela manhã da Kelly? Você pode ser o próximo. Foi o motivo deles terem realizado essa ação, esse concurso no Pinterest. Então você tinha que entrar lá e pinar a sua manhã perfeita, né? Obviamente citando a Good, e você poderia ser o escolhido. Eu estava comentando com a Patrícia aqui, eu falei: quem dera fosse eu escolhido para uma manhã perfeita como essa. A ação foi em maio, foi muito bacana. Então, partindo para a parte final, depois a gente entrou, o Juliano já tá impaciente. Tem um detalhe que faz toda a diferença, né? Que é o seguinte: eu vou abrir com uma frase que é a do Lewis Carroll. Ele diz que, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Em uma de suas obras tem a personagem que fala essa frase. E essa frase é icônica, né? Por quê? Não adianta a gente entrar no Pinterest. Como eu estava conversando com a Patrícia mais uma vez, ela conheceu uma pessoa que falou que abriu uma conta porque abriu. Ela abriu uma conta no Pinterest. Mas e aí? Eu abri porque para estar lá. Então não, a gente tem que definir nosso objetivo. Então primeiro, qual que é o seu objetivo? Né? E aí, Pinterest, o objetivo pode ser diversos. Dentre eles, seu objetivo pode ser relacionamento com o seu público-alvo, ou então você pode querer mais visibilidade, ou você pode querer aumentar a sua venda. Tá? Apesar de eu não ter falado em venda aqui, mas é uma das possibilidades do Pinterest também. Só que, só um adendo, não adianta, a gente não consegue gerar venda sem relacionamento. É a mesma coisa de um spam. Você não vai abrir um spam dentro da sua caixa de e-mail sem que você conheça essa pessoa. Então, tudo parte de um ciclo. Tá? E aí, conforme for, dependendo do seu objetivo, independentemente, é necessário mensurar. E o que a gente pode utilizar de métrica para esses objetivos? Então, para relacionamento, uma das métricas pode ser o número de interações. Número de pinar, de comentar, de repinar, de curtir. Visibilidade. Se o seu objetivo for visibilidade, uma métrica pode ser o número de impressões. Lembra do case da Kotex? No primeiro case, eles tiveram 700 mil impressões. Na segunda ação, eles já aumentaram para 900 mil impressões. Venda, por exemplo. Se o seu objetivo for venda,
as suas métricas podem ser tráfego e ROI. Tá? E como que a gente pode medir isso? Diversas maneiras, mas eu trouxe duas aqui. A primeira é uma ferramenta nativa, uma ferramenta do próprio Pinterest. É o Pinterest Web Analytics. Né? Se você for uma conta comercial, não dá para um perfil pessoal. Tá? Então, se você for uma empresa no Pinterest e tiver um site verificado, você tem acesso a essa área de análise. E lá eles te dão dados muito bacanas. Tá? E uma outra ferramenta, que é a ferramenta clássica, mais clássica de todas, é o Google Analytics. Então é importante que a gente amarre bem as nossas campanhas, as nossas ações, para poder mensurá-las da maneira correta. Tá? Então, esse foi o recado que eu queria dar para vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, qualquer dúvida, pode mandar e-mail para o junior@commerceschool.com.br. Me segue lá no Pinterest, tá? Ou então me encontre no Facebook com Maurici Júnior 1. Certo? Obrigado, pessoal. Obrigada, Maurici. Bom, pessoal, a gente vai deixar as perguntas para o final. Vai dar sequência aqui com o Juliano. Eu só vou cortar o áudio um minutinho enquanto a gente muda para a palestra do Juliano. Só um minutinho. Bom, pessoal, o Juliano vai falar agora de oportunidades aí de inovação digital, para a área de inovação digital. A gente vai deixar as perguntas para o final e lembrando que a gente vai sortear um kit também depois da palestra. Para quem estiver participando, eu já publiquei a foto do kit nas redes sociais. Então, boa palestra, Juliano. Bom, olá pessoal, meu nome é Juliano Kimuda e estamos falando aqui direto da Fast Commerce. Bom, eu sempre começo minhas palestras de um jeito mais descontraído e é assim que eu começo, por exemplo, o meu podcast na Trianons. A gente fala de um jeito um pouco mais... eu troquei aqui... Desculpa, pessoal, por ter aqui o nervosismo, a gente está começando, é a primeira vez que eu estou fazendo esse webinar, então... Espera um pouquinho. Estão falando que o som tá mal. É todo mundo que tá com o som mal, será? Não, né? A minha voz é assim mesmo, tá, pessoal? Bom, pessoal, desculpa, a gente teve um pequeno... Apertei um botãozinho errado aqui, que foi erro de principiante, né? Bom, eu quero falar um pouco que eu gosto de música sertaneja. E também eu gosto de boxe, tá? Além disso, o meu apelido de infância é Perninha. Puta, mas que cara escroto, né? Eu começo a minha palestra assim, basicamente porque tem um estudo na Europa que diz que quando você se apresenta de uma maneira mais informal, você acaba aproximando a pessoa ao invés de distanciar. Então, quando você se apresenta daquele modo meio, nossa, sou gerente de tal empresa, sou diretor de tal empresa, isso acaba fazendo justamente o contrário. Você causa mais distância do que aproximando a pessoa, né? Então, eu não vim falar nem do meu currículo e das coisas que eu fiz, eu não vim falar dos clientes que eu já atendi, tá? Eu vim falar um pouco dos pilares digitais e das oportunidades que existem na internet e na inovação, principalmente para aplicação em sua plataforma, seja ela qual for. Bom, a gente sabe aqui um pouco para se situar do cenário, né? O nosso cenário é de 89 milhões e esse número já cresceu, são muito mais usuários dos internautas. 66 milhões no Facebook, 200, e a população brasileira, só para a gente ter uma estimativa, uns 200 milhões. Né? E esses números, eles não param de crescer, por quê? A maldita e bendita inclusão digital. É bendita porque acaba crescendo cada vez mais o nosso número de usuários, porém é maldita, pois ninguém está educando os usuários a como atuar na internet, né? A gente, em outros países, as pessoas já aprendem, inclusive, a netiqueta, né? As pessoas, elas começam
a passar dessa mudança, né, do material letivo tradicional e no futuro todos estarão usando iPad, né? Um desses países é a Coreia. A Coreia é um dos países mais avançados em tecnologia e em rede. Eu posso dizer que eles estão pelo menos uns 10 anos à nossa frente. Tá? Eles, a partir da terceira ou quarta série, se eu não me engano, com 5 ou 6 anos de idade, essa nova geração já recebe orientação na escola de como se portar dentro da internet. E quando eu digo se portar dentro da internet, é você educar as crianças a, por exemplo, não hackear o seu amiguinho, não xingar o seu amiguinho dentro do jogo, não enganar ele roubando itens, por exemplo, em jogos online. E por aí vai. Imagina se isso acontecesse isso no Brasil. Né? Isso, a gente está tão longe disso, é longe essa realidade, que a gente está vivendo aí uma crise nos próximos anos de um mau comportamento na internet. Imagine que nós profissionais estamos evoluindo, porém também existe uma nova leva de pessoas mal educadas chegando aí, uma nova geração. A gente está passando esses últimos anos por algumas mudanças. Esse daqui foi o penúltimo conclave. E esse aqui foi o último conclave. Vamos ver de novo, pessoal? Olha só que absurdo. Então, qual foi as mudanças que ocorreram de comportamento entre esses dois cenários? O primeiro cenário, basicamente, o cara tirava a foto e para falar de um produto, ele tinha que, por exemplo, chegar em casa, descarregar suas fotos. Depois de descarregar as fotos, ele vai fazer o upload das fotos e publicar nas suas redes sociais. E todo esse trâmite demorava horas. Né? Às vezes nem horas, às vezes demoravam dias, ou às vezes para sempre. Né? Quem não descarregava a máquina fotográfica e as fotos morriam no computador. Né? Isso muito comum. Ainda mais quando a gente não tem nem a cultura de fazer backup. Então, além disso, a gente saiu daquele aquele cenário em que havia apenas a Rede Globo e meia dúzia de canais abertos, e a gente passou a ser impactado por uma série de novas mídias. O que são essas novas mídias? Essas novas mídias, elas estão em todo lugar, e para o seu desespero, essas novas mídias elas nascem todos os dias praticamente. São startups de tecnologia nascendo ao redor do mundo, criando novas formas de interação, né? E a gente tem vários exemplos desse tipo, até mesmo o Pinterest ainda é muito pouco explorado, como a gente viu, né? E não só o Pinterest, mas como inúmeras outras plataformas que podem ser recursos para você utilizar em suas campanhas. A gente passou também, esse é um gráfico da Boston Masteller, em que diz que antigamente a informação ou a notícia, ela demorava cerca de 2 horas para chegar até o meio digital. Só que com a chegada do Twitter e das redes sociais, em meia hora as notícias elas já chegam nas redes sociais, tá? A gente teve esses últimos dias, inclusive, uma reportagem que eu achei maravilhosa, achei incrível, que foi a entrevista da Mídia Ninja no Roda Viva. Quem assistiu essa entrevista, quem não assistiu, por favor, vá assistir. Ele fala exatamente sobre a mídia construída de uma maneira colaborativa pela sociedade, sem filtros, ou seja, não é aquela mídia que passa pelo crivo de um editor, de um chefe, um redator, ou do meio empresarial, e acaba sendo uma mídia, talvez a mídia mais transparente que exista hoje. Né? Inclusive, essa entrevista, né, as pessoas que estavam em volta dos entrevistados, eles ficaram pasmos, eles ficaram mudos, né?
E é justamente esse comportamento. Esse gráfico aqui, inclusive, né, essa mudança de comportamento, esse é um gráfico antigo. Porque se a gente for ver hoje, a gente estava considerando o Twitter com seus 140 caracteres, e era o que era mais próximo, mais fácil de se interagir quando você tinha smartphone. E, basicamente, agora a gente tem todas as redes sociais com ferramentas funcionais e eficientes dentro do seu smartphone, do seu iPad e etc. Então você consegue construir isso de uma maneira muito rápida, né? A gente pode até falar que esses 30 minutos aqui já não são mais 30 minutos, já são 10 a 15 minutos, né? A gente teve casos na mídia do menino que falou dos polêmicos mamilos. Os mamilos são polêmicos. Se vocês não lembram desse garoto, esse garoto gravou um vídeo de menos de 1 minuto e ele foi um enorme sucesso na internet. O que eu quero mostrar com isso? O poder que existe na internet, né? O quanto mais transparente, às vezes divertido, em um vídeo de 30 segundos você pode atingir milhões de usuários. A gente tem um garoto de 12 anos que desenvolveu um aplicativo para iPhone. Aí a gente fala, nossa, 12 anos, né? Eu queria ser pai desse moleque. Não quero ser pai desse moleque, eu queria ser pai desse moleque. O garoto de 8 anos que desenvolveu um jogo no Canadá e é considerado entre os mais jovens empresários do mundo, né? Ele desenvolveu um jogo, imagina, vende um joguinho lá na Apple Store por $1 e está ganhando seu dinheiro aí, com certeza, muito mais que o meu salário e talvez 90% da população brasileira. A gente está passando por essa mudança de comportamento, e essa mudança de comportamento ela é engraçada, porque agora a gente é uma geração multitarefas. A gente não está mais fazendo apenas uma coisa. Talvez muitos de vocês, e aí vocês podem inclusive escrever no chat, aqueles que estão ao mesmo tempo que trabalhando, ainda estão escutando aqui a nossa palestra. Por favor, se tiver alguém fazendo isso, pode se manifestar, que vai ser um prazer ouvir isso, porque você faz parte dessa nova geração, tá? Alguém aí tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo? 2, 3, 4, 5, 6, sei lá. Quem está escutando o webinar e falando ao mesmo tempo, trabalhando, tá lendo e-mail aí, fazendo qualquer coisa, né? Então é fantástico, assim, tem gente trabalhando, vendo o webinar e conferindo aí nas redes sociais. Tá compartilhando? Ih, ainda não tá compartilhando. Cara, pode uma coisa dessa? Bom, tá usando as redes sociais, então bora compartilhar, né, pessoal? Bom, além disso, essa nova geração, a gente teve estudos no princípio da década, dizendo que esse aqui é o cérebro da esquerda, é o cérebro enquanto você lê um livro, tá? Enquanto você lê um livro, e o cérebro da direita é o cérebro enquanto você está pesquisando no Google, tá? Todo mundo aqui é uma galera, né? Trabalhando, ouvindo, fazendo uma dezena de coisas. Isso daí, essa geração é vocês, é de vocês que eu estou falando, né? A gente está vendo aí a mudança de comportamento invisível, né? Que em 1956, 5 megas tinham meia tonelada, tá? A galera, todo mundo está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? É um absurdo, é um absurdo. Isso daí é um estudo, inclusive, a gente está desenvolvendo um projeto dentro da Trianons, que é muito legal porque, assim, todos os posts que a gente está criando no blog da Trianons, a gente está também fazendo um podcast com a locução do conteúdo. Porque, fala a verdade, quem é que fica parando para ler um post em blog? Né? Para ler um post em blog com 2.000 toques. É um absurdo. Então é muito mais fácil você acessar um blog, escutar lá o podcast e a locução enquanto você está fazendo outras coisas. Hoje a gente precisa maximizar o tempo. A gente precisa ser eficiente, pessoal.
Então você ao mesmo tempo, assim, aí é uma ferramenta que até vocês podem começar a utilizar, que fica a minha dica aí, que é o SoundCloud, tá? SoundCloud.com tem seu aplicativo na versão Android, tem seu aplicativo na versão iPhone. Eu não estou sendo pago para fazer essa propaganda, mas é um aplicativo que eu recomendo porque além de ele ser utilizado para você escutar música, ele permite que você escute podcasts profissionais falando sobre o mercado, falando sobre uma série de tecnologias, né? E algumas empresas já passam a utilizar esses podcasts de maneira profissional. A gente tem aí uma corrida entre pesquisa e aplicação, porque hoje em dia a gente não tem mais tempo de pesquisar sobre as novas mídias. A gente não tem tempo de criar conhecimento sobre essa nova mídia, porque ao tempo que você realiza essa pesquisa, essa mídia já se tornou obsoleta. Hoje a gente nem sabe o que vai ser amanhã, por exemplo, do Google Plus ou do próprio Pinterest, porque eles podem estar fazendo um update que vai mudar tudo. Então a gente está em uma corrida contra o tempo de aprender as coisas até mesmo de uma forma empírica, né? Às vezes a gente tem que aprender na forma mais antiga do mundo, que é a forma da tentativa e erro, o método científico. O método científico é a forma mais antiga como as pessoas aprendiam as coisas, porque as pessoas iam, testavam, deu certo, então tá certo. Deu errado. E por aí vai. E testa várias vezes, de várias formas diferentes, né? Aí, ó, a Regina já está falando que ela usa o SoundCloud. Então, quem mais usa o SoundCloud tem que entrar, pessoal. Vai lá, frequenta, baixa no seu iPhone, quem não tem iPhone, baixa no seu Android, no seu Galaxy. Agora, quem tem um Windows Phone, eu já não sei, tá, pessoal? Ou quem tem um outro aparelho um pouco menos, aí talvez na próxima geração ou na próxima compra de aparelho, passe a utilizar essa nova tecnologia. A gente tem um mar de informações de vários tipos, a gente tem não só qualidade, mas a gente tem quantidade de informações, mas a grande sacada das redes sociais é esse cardume. As informações, elas estão cada vez mais... quem tem Symbian? O pessoal tem Symbian. Só uma pergunta para o Bruno. Bruno, o Symbian da Nokia, ele tem o SoundCloud? Eu estou perguntando porque realmente não sei, tá, pessoal? Então, tipo, se alguém tiver informação se tem para o Symbian, o SoundCloud, pode postar aí que vai ser construtivo aqui, vai agregar para a gente. Eu só sei do Android e do iOS, né? Além disso, a gente está vivendo o quê? Uma espiral de informações, né? Existe um livro chamado Espirais da Moda, que agora esqueci o nome do autor, mas ele conta exatamente sobre as mudanças históricas que aconteceram e que elas são cíclicas, né? A gente está passando por várias mudanças e essas mudanças elas já aconteceram anteriormente, né? E a gente pode aprender com isso. Por exemplo, desde a invenção da escrita até a invenção do rádio e televisão e a internet. Por quê? Porque na mudança da escrita para o rádio, o pessoal falava, o pessoal talvez não leia mais. Aí o pessoal vira do rádio para a televisão, talvez o pessoal não escute mais rádio e só assista a televisão. Isso é uma mentira. E depois chegou a internet e a internet está vivendo a mesma crise, né? Então são várias mudanças tecnológicas que elas já aconteceram, várias formas de comunicação e comportamento que vão acontecendo na sociedade e vão se repetindo. Essa nova geração, ela está usando o computador desde pequena. Imagina, a gente tem aí um impacto de gerações, né, que até o Papa está adotando a mudança de postura. Hoje em dia não convém mais a ostentação e aquela coisa que vislumbra, né? Você ostentar agora não é sinônimo de você ser admirado. Hoje, você ser muito mais transparente, você ser muito mais original.
teve lá François Vincent Ricard, tá? O autor do Espirais da Moda. Aqui foi a dica da Tati. Então, o fato de você ser transparente, e a gente está vendo essa mudança no comportamento da sociedade atual, e a gente inclusive pode citar as manifestações, a mudança de postura do Papa, o case que aconteceu recentemente do nosso amigo, o Snowden, Edward Snowden, que abriu os dados do software dos Estados Unidos, o PRISM, né, que era um software praticamente espião, que coletava dados da Microsoft, do Skype, do Facebook, né? Se você não viu isso ainda, eu sugiro que você vá se informar. Ele abriu os dados e ele está na Rússia agora e ele não está buscando asilo, na verdade, né? Porque os Estados Unidos está querendo a cabeça dele de qualquer jeito e nenhum dos outros países quer comprar essa briga com os Estados Unidos, né? A gente tem um aplicativo, por exemplo, chamado TrendSnap, que permite a gente perceber quais são as principais palavras que estão sendo publicadas no Twitter. Não só as principais palavras, mas os principais usuários que estão retweetados e também hashtags. Esse mapa ele é gratuito, mas ele tem uma versão paga. Só que se você monitora esses dados, quando você está publicando nas suas redes sociais, você pode tornar sua mensagem muito mais receptiva em função do que as pessoas estão compartilhando, né? Então é uma coisa que você vai monitorando e vai publicando as coisas em tempo real. O nome desse site é TrendSnap, tá? Trendsmap.com. Pode colocar no chat. Trends. Peraí, tem que clicar aqui, talvez? Não. Não? Bom, a gente fez uma análise recentemente, né, em uma das nossas consultorias, em que a gente fez o que estava acontecendo logo depois da manifestação. Quem não lembra que a Dilma começou a publicar sobre o PAC 37, né? E aí nesse PAC, né, nos pactos, começou a gerar um buzz. E aí o principal hashtag que foi comentado foi Dilma golpista, né? Em volta de muitos outros. O gigante acordou, juristas, hediondo, né? Tudo isso foi analisado, inclusive quem foram esses usuários que compartilharam essas informações. E a gente teve algumas informações que foram muito interessantes, né? Porque nessa análise a gente viu muito mais mulheres comentando sobre esse caso político, e não só mulheres, como mulheres bonitas. Então a gente pode analisar um pouco o perfil e talvez a gente encontre algumas coisas estranhas. Se for perceber, a internet e os políticos e todos os profissionais que estão um pouco mais antenados já percebem a força das redes sociais e começam a contratar empresas para fazer esse trabalho de contra-inteligência ou de inteligência dentro dessas novas tecnologias. Os impactos, eles continuam acontecendo, tá? Essa foto, ela em menos de 3 horas, ela alcançou cerca de 5 milhões de usuários. E a descrição da foto era muito simples. Não precisa dizer nada. A imagem, ela fala por si só. O contraste, isso é o Brasil. E a internet, basicamente, é essa grande cidade e nós somos como essa pomba. Tá? A gente não sabe, a gente basicamente tem uma leve pincelada do que a gente pode encontrar na internet. Dificilmente a gente encontra os melhores locais, né? Talvez os melhores locais sejam os melhores divulgados, mas tem muito ouro escondido nesse mar de informações. Então, o que é o grande valor dentro dessa nova era? Os filtros de informação. Tá? Não é os filtros de cigarro, é os filtros de informação.
Eu tive uma pequena reunião com o vice-presidente do Grupo Buscapé e ele falou uma coisa muito, muito interessante, né, o Guga Stocco. Ele falou uma coisa muito interessante que eu gostei, inclusive eu sempre repito isso, que assim, um dos grandes desafios da internet hoje são os filtros de informação. Porque você tem tanta informação surgindo o tempo todo na internet que o desafio é você fazer a curadoria do melhor produto, da melhor notícia, do melhor serviço, né? Então esse é o grande desafio. E pasmem, né? A gente está vivendo uma crise que é difícil você encontrar o melhor produto, o melhor serviço no meio de tanta porcaria que existe nas redes sociais, né? E porcaria que eu digo não é talvez no nosso sentido, não é nem dessa maneira que eu digo, né? Porque a internet ela também tem que ser divertida. E as empresas elas têm que se adaptar a essa nova forma de comunicação. A cultura do chato cai, a cultura do legal sobe. Então a gente tem aí várias tendências, as redes sociais, gamification, O2O, as redes sociais de nicho, as mobile, crowdsourcing, crowdfunding, tudo que envolve crowd, né, que é a sabedoria das multidões, e a sustentabilidade que inclusive ela está caindo um pouco em desuso já, né, não é nem muito trends agora. E aí eu tenho essa cena desse filme, que ela me chama a atenção. Quem lembra desse filme? O filme Avatar, né? Em que o protagonista está gravando uma espécie de depoimento para a posteridade, né? E ele está gravando e inclusive ele pergunta pro cara lá atrás, fala assim, eu tô fazendo isso certo, cara? Tipo, eu posso falar qualquer coisa? Aí o cientista que está ali atrás, ele vira e fala assim, não, você tem que gravar o jeito que você está sentindo, o que você está passando, qual que é a sua experiência aqui, porque para a posteridade, para o futuro e para outras pessoas, para estudo, isso é muito interessante e isso é valor, conhecimento. E ele continua gravando, ele fala assim, tô participando aqui da pesquisa, não sei o quê. Inclusive esse foi um dos vídeos que inspirou um trabalho nosso na empresa, que eram os vídeos de diário de bordo, em que a gente gravava um pouco do nosso cotidiano, de uma maneira descontraída, sem muita edição, e publicava nas redes sociais. Muitos profissionais, e aí eu digo muitos mesmo, eles viram a cara para esse tipo de trabalho, tá? O pessoal fala assim, nossa, você vai publicar isso com erro de gravação, gaguejando, cuspindo no microfone ou no vídeo, entendeu? Não, vou publicar desse jeito que tem que ir. Porque foi assim que aconteceu. Não estou aqui para construir um personagem, uma figura fictícia. Estou falando aqui de uma maneira transparente. Sou eu mesmo, sou eu de verdade. Tá? A gente tem exemplos de aplicativos nas redes sociais que analisam o pessoa, inclusive elas conseguem dar uma definição para aquele perfil, de acordo com o tipo de interação que existe. Esse foi um case da Coca-Cola Light, em que ele analisava o número de curtidas, quem foi se ele compartilhava ou se ele era compartilhado, e levando em consideração todos esses números, ele definia um perfil para aquele usuário. Então esse cara era o simpático, né? Aí tinha um outro usuário que ele era muito compartilhado, ele era o guru da tecnologia. O outro cara era o amigável. E tinham vários perfis. E você via que não era uma coisa aleatória. Quem conhecia a pessoa realmente percebia que aquele cara tinha aquele perfil, né? Esse aplicativo, na época, ele bateu 350 mil usuários em menos de uma semana. Tá? E quando a gente fala de redes sociais, a gente tem basicamente esse cenário. Tá? Esse daqui é uma análise entre o investimento em redes sociais e o investimento em propagandas sazonais, tá?
Então, basicamente, você tem lá nas redes sociais um investimento linear que vai sendo construído, tá? E os outros picos são os investimentos do Dia dos Pais, do Dia das Crianças, do Dia das Mães, no Natal. E as empresas costumam investir milhões, né? Só que você vê que com investimento linear nas redes sociais e na internet, você tem um crescimento parecido com esse crescimento, tá? Por quê? Porque quando você começa a adquirir seguidores, começa a adquirir fãs, começa a adquirir fidelização, você está começando a impactar esse usuário em todas as campanhas da mesma forma. Então, se na primeira campanha que você fez, você impactou 50 mil pessoas na sua fanpage, vamos supor que daqui 6 meses você já tenha 200 mil fãs na sua fanpage e você pode impactar essa pessoa com um simples post na sua fanpage, né? Porque o que a gente vê hoje, por exemplo, são empresas ainda contratando e-mail marketing, mas não que isso seja errado, mas as ações elas fragmentadas elas não fazem sentido e as ações conjuntas elas têm muito que agregar. E construindo uma rede social, lá no futuro você pode ter uma rede social com 2 milhões e você vai impactar aqueles 2 milhões sempre que você fizer um post. Tá? Esse daqui é o volume de buscas no Google. Então a gente tem aí, se eu não me engano, são 9 bilhões de buscas todos os dias. Me corrija se está errado, mas é muita busca e o que eu costumo dizer para as pessoas é que todas essas buscas são oportunidades. A gente tem jogos sociais em que as pessoas podem coletar informações de perfil de usuário. Inclusive, se você cria, por exemplo, esse jogo The Sims Social, você define a sua personalidade, você tem lá as roupas que você quer usar, etc e tal, e você consegue, por exemplo, mapear o comportamento desses usuários, né? Tem um aplicativo que, inclusive, eu passo nas minhas aulas, que é um aplicativo de, talvez algumas crianças tenham, ou algumas mães já tenham visto, que é um aplicativo, um joguinho de iPhone, que você pode selecionar seu visual. Então, as meninas vão lá, escolhem uma blusinha preta, uma calça de lycra, e não sei o quê. E aí você tem um monte de crianças utilizando esse joguinho, que nada mais é que vestir boneca, né? Imagina a quantidade de informações, de inputs que essas crianças estão fazendo nesse aplicativo para agregar, né, o banco de dados, né? Então você tem aí, por exemplo, as crianças de hoje em dia gostam muito mais de vestir preto do que branco. Tem crianças que gostam muito mais de vestir saias do que bermudas. E você consegue traçar esse comportamento. Então, talvez com um mini social game, um joguinho na sua página, talvez você comece a mapear informações interessantes, né? O próprio Facebook permite que você rastreie vários tipos de informação e você, solicitando isso no Facebook, você tem opções interessantes, por exemplo, acessar as fotos do usuário, ou até publicar no nome deles, né? Não só isso, como você pode coletar o e-mail, qual que é o website dele, status, né? Imagina você criar um aplicativo que pode, por exemplo, falar dos interesses desse usuário, né? Isso é muito legal. Você pode ver as fotos, você pode ver a residência, os grupos. Eu fiz um desenho aqui, deixa eu ver. Então você pode ter acesso a várias informações muito interessantes, né? E nas permissões estendidas, aí é um grande risco, né? Imagina vocês que acessam os aplicativos no seu Facebook, aí vai um grande aviso, tá? Se você não lê o que você está autorizando, você pode estar autorizando o aplicativo, por exemplo, não só publicar na sua linha do tempo, mas, por exemplo, gerenciar as suas páginas na internet, na fanpage.
Imagina que risco, se você for de uma empresa ou você for de algum outro perfil, você dá permissão para um aplicativo gerenciar todas as suas fanpages. Ou seja, se você está acessando um joguinho social que o cara pede para acessar suas páginas, já tem alguma coisa estranha. Então você tem que estar alerta aí para saber o que você está permitindo ou não permitindo. A gente percebe que as novas tecnologias, a gente pode ter um exemplo bem interessante que são dos jogos. Este jogo é o World of Warcraft e ele chamou a atenção dos sociólogos quando aconteceu o caso do Corrupted Blood, né, o sangue corrompido. Esse foi um bug que aconteceu nesse jogo em que as pessoas começaram a morrer, uma espécie de pandemia dentro do jogo. E nessa pandemia, as pessoas começaram a adotar um comportamento semelhante ao comportamento da sociedade no mundo real, se acontecesse uma pandemia, né, que chamou a atenção dos sociólogos. Eles começaram a olhar isso dentro dos jogos e falar assim, esse negócio que está acontecendo aí dentro do jogo seria exatamente a mesma coisa, o mesmo comportamento, caso houvesse uma pandemia no mundo real. O que aconteceu? As pessoas começaram a se distanciar dos grandes centros urbanos e das grandes metrópoles. Elas começaram a se encontrar em pontos mais isolados. Elas não queriam pegar aquele vírus, não queriam pegar aquela doença que iam ficar morrendo o tempo todo. E o que eles fizeram? Eles começaram a se distanciar desses centros urbanos em busca de não serem contagiados, né? Então isso chamou a atenção dos sociólogos. Pessoal, só um segundo, eu vou beber um copo d'água aqui, que minha boca já está no nível deserto do Saara. Como que abre isso aqui? Obrigado pela paciência, pessoal. Estamos de volta aqui na Fast Commerce. Bom, a gente teve aí algumas mudanças, não só mudanças, né? A gente viu aí a mudança de comportamento e coisas que a gente pode aprender, por exemplo, com os games. E a gente teve o caso do Waze, que foi comprado pelo Google por 1,3 bilhões de dólares. A arte imita a vida, podemos salvar esse PDF? Claro que pode salvar esse PDF. Você pode e deve salvar esse PDF. Inclusive, se você compartilhar, você pode dar os créditos. Eu vou ficar muito feliz se vocês darem crédito. Mas podem ficar à vontade, de vocês essa apresentação, pessoal. Então a gente teve o caso aí do Google Waze. O Google comprou o Waze, né? Para quem não sabe, o Waze é um GPS social que permite você compartilhar informações de onde você está. Então você, por exemplo, pode falar de uma batida, ou aconteceu, a polícia está fazendo uma blitz, etc. Você pode compartilhar com as pessoas. Esse aplicativo, ele nada mais é do que um encontro de tecnologias entre o GPS e o smartphone e as redes sociais. Eles fizeram praticamente um GPS que desbancou praticamente todo o mercado de GPS. Hoje, quem tem Waze não troca o Waze por um aparelho de GPS. Né? E você, por exemplo, tem propaganda dentro do Waze. Né? O Google já viu isso, e mesmo antes da compra do Waze pelo Google, você já podia fazer anúncio dentro do Waze. Tá? Isso daí já está rolando. E são algumas poucas empresas, né? A gente tem aí uns cases interessantes, por exemplo, da bicicleta do Itaú, que eles começaram a colocar onde que tinha bicicleta para você retirar dentro do Waze. E é muito útil, né, nesses casos. Aí a gente tem esse negócio muito interessante aqui. Que negócio interessante é esse? Eu estava fazendo uma análise para uma empresa
de lavanderias, né? E essa análise eu comecei a fazer uma pesquisa sobre lavanderia e bairro. Aí eu coloquei lavanderia Casa Verde, né? E aí eu me deparei com essa informação, Restaura Jeans Casa Verde, que, se vocês forem ver, é praticamente do mesmo tamanho da busca, dos resultados de busca, tá? Mas o que é isso daqui? Isso daqui nada mais é do que o Google Plus. Então, quem ainda não acredita sobre o Google Plus e sobre as suas oportunidades, né, de negócio, de mercado, pode começar a rever seus conceitos. Porque imagina que o Google ele está permitindo que empresas anônimas, sem pagar um tostão, tenham tanta representatividade quanto as empresas que estão aí no resultado de busca, né? É só você fazer a comparação. Na esquerda, os resultados de busca. Na direita, o Google Plus da empresa. Daquele tamanho, sem pagar nada, né? Ainda. Talvez no futuro. Bom, vocês podem refletir sobre isso. A gente viu a morte do Orkut, e aí existe também alguns zumbis no Orkut também, sim, porque eu tive relatos de pessoas que ainda usam o Orkut. E a gente não pode generalizar. É óbvio que tem gente que usa o Orkut, né? Mas no nosso meio talvez não seja tão comum, em outros nichos. A gente viu a morte do Google Wave. Vocês lembram do Google Wave? Quem chegou a utilizar o Google Wave aí? O Google Wave foi uma tecnologia que, na verdade, foi uma mega viagem do Google, que eles começaram a dizer que eles iam substituir o e-mail. Eles falaram, nós vamos revolucionar o mundo e o e-mail vai acabar. Agora, todo mundo só vai usar Google Wave, que é uma plataforma de comunicação em tempo real e pipipopopó. A gente viu a morte do Google Wave, né? Morreu em pouco tempo, foi um projeto que não andou, porém, quem já leu os livros do Google falando sobre as inovações do Google, sabe que o Google Wave, as tecnologias aplicadas no Google Wave, ou desenvolvidas no Google Wave, melhor dizendo, foram aplicadas em outros produtos do Google. Por exemplo, Google Plus. E aí a gente está vivendo um fenômeno muito, muito estranho, tá? Existem posts ao redor do mundo de pessoas falando sobre a fadiga do Facebook, né? Há quem diga que o Facebook está desacelerando, está cansando, não está crescendo como está crescendo as outras redes, né? E, inclusive, a utilização e o comportamento dentro do Facebook está caindo também, né? Existe uma pesquisa, por exemplo, que diz que as atividades, e aí é até compreensível, porque como tem menos usuários, é possível que a porcentagem de utilização seja maior. No Google Plus existe muito mais compartilhamento e atividade e interação social do que no Facebook. E isso é fato, é pesquisa. A gente tem redes sociais de todos os tipos sendo construídas todos os dias. Essa é a rede social Vida Luta, que é uma rede social para lutadores de artes marciais, tá? A gente tem aí redes sociais sendo construídas, por exemplo, para times de futebol, o Corinthians. Essa rede social deles tem mais de 2 milhões de usuários, tá? E essas duas plataformas, olha que interessante, essas duas plataformas elas nasceram em uma plataforma terceirizada, o Ning, né? Quem conhece o Ning já pode baixar, pode construir sua própria rede social em menos de 5 minutos. Ah, é mentira? Não, não é mentira. Você vai lá, você cadastra, pode testar, você constrói sua rede social com os recursos que você quiser, com o visual que você quiser, e em 5 minutos você tem uma rede social para o seu negócio ou para a sua marca, se isso lhe convém, né?
A gente tem aí o Legbook, que é uma rede social construída no Groups, tá? E é considerada a maior rede social da África, tá? Construída em uma plataforma chamada Groups, que é uma concorrente, inclusive, do Ning, né? E aí a gente vê a mudança de comportamento continuando. A principal tema na internet, relacionamento, né? Saindo na Veja. A gente tem aí a capa da Veja falando quer transar comigo, com o fenômeno do Bang with Friends, né? Que basicamente era um aplicativo em que você selecionava as pessoas com quem você queria dar um bang, né? E bang no pior sentido da palavra. Esse bang mesmo que vocês estão pensando. Então você falava com quem você queria dar um bang, e aí se o outro usuário, ele não sabendo quem quer dar bang com ele, se ele quiser dar bang com você também, aí o aplicativo fala, os dois, um quer dar bang com o outro, ele dispara uma mensagem, um para cada um, e aí as coisas acontecem. Aí a gente teve vários outros aplicativos que nasceram em função disso, o Descubra.eu, o pegavafácil.com.br, né? Depois até teve uma polêmica aí, porque o Bang with Friends teve um problema de privacidade que começou a mostrar quem estava querendo dar bang, pessoal. E aí o negócio ficou feio, né? A gente tem uma rede social que eu nem posso dizer que é uma rede social, se você for seguir assim ao pé da letra, a rede social, que é o Badu, tá? O Badu que é? Nossa, realmente era para eu estar aqui. Bom, o Badu é uma rede social de relacionamento, tá? Em que as pessoas elas apenas adicionam pessoas com quem ela quer ter alguma coisa, então ela não tem amigos ali dentro, é só interesse meramente profissional. E o que é interessante dessa rede? Diferente, por exemplo, do Facebook, as pessoas têm muito mais interesse em publicar preencher seus interesses, tá? Alguém aqui preenche os interesses do Facebook? Eu não lembro nem onde fica esse campo, tá? Agora, por exemplo, nessa rede social de relacionamento, o fato de você preencher os seus interesses, ele torna mais fácil você encontrar pessoas com a mesma afinidade. E isso é um ponto fortíssimo para uma rede social de relacionamento. Imagina você entender quais são os usuários que gostam de esporte, ou que gostam de viagens, ou profissão, e se além de mais popular, o pessoal mais popular, Box, Coldplay, Trekking, Linkin Park, rocks dos anos 80 e 90, Pink Floyd. Olha que informação interessante, né? Que é mais popular no Badu atualmente. Mais ideias, Velozes e Furiosos, né? Então tem um monte de coisa que acontece e vai mudando. A gente tem os games, né, que a gente já falou. Até a Igreja Católica está usando as redes sociais. A gente tem uma rede social para os fãs de Harry Potter, chamada Pottermore. O que foi nessa rede? Vou ler o comentário aqui do Alex Soares, que falou: essa rede, o interessante é que tudo eles cobram para que você possa ter acesso a quem te visitou, né? O Alex, o Soares, muito experiente, inclusive, né? Bom, a gente tem aí o Pottermore.com. Obrigado, Alex. Desculpa a brincadeira. A gente tem aí a rede social Pottermore, que é da J.K. Rowling, né, ela que escreveu Harry Potter, em que as pessoas podem publicar as suas próprias histórias sobre Harry Potter, e as melhores histórias elas são qualificadas, tudo isso daí para agregar e dar continuidade ao universo de Harry Potter, né? Porque acabou a série, mas os órfãos, né, os fãs órfãos, eles gostariam de ter alguma coisa, e a J.K. Rowling ela acabou criando o Pottermore. A gente teve aí um breve momento do Vine, com seus 6 segundos de vídeo e considerando que ia ser tendência, né? Aí, o Instagram lançou seus 15 segundos de vídeo, o que decretou a morte do Vine.
Né? Os próprios usuários disseram 2013, nasceu 2013 e morreu. Né? Já era, as ações do Vine. Fiz um desenho aqui bem legal, pessoal. Aquela setinha e os caras. Esse aqui é o dono do Vine, ele tá chorando. Tá? A gente teve aí essa mudança, né, que aconteceu com o Vine. E aí tem um aplicativo que é interessante para quem quiser criar seus próprios tutoriais. Eu tenho e-commerce, eu quero ensinar o cara como que compra na minha loja. Olha que aplicativo interessante. ScreenR, né? Que é mais ou menos assim que se pronuncia, com um R no final. Ele grava a sua tela e compartilha nas redes sociais. Imagina que você grava lá a sua tela fazendo um tutorial de como você faz a sua compra do começo até o fim, né, do processo no seu e-commerce. Né? Então você tem uma ferramenta aí muito interessante para você gravar esse vídeo. A gente tem o Food Spotting, que, nossa, já estou morrendo de fome. Aí vem esse slide agora, né? Putz. Ainda bem que já está aí umas 5 horas, daqui a pouco 6 horas o pessoal já vai sair, vai tomar um lanche. A gente tem o Clout, esse daqui foi o Clout, ele é uma ferramenta que ele mede a relevância das pessoas, né? Não só isso, como ele dá uma métrica aí, que é uma pontuação de influência. E aí tem algumas empresas que usam o Clout para começar a fazer ações. Por exemplo, quem tem Clout acima de 40 pode ter desconto, ou etc. Ou, por exemplo, quem tem Clout acima de 50 tem entrada gratuita na balada. Né? Imagina que legal, porque assim, você faz um evento um evento B2B ou um evento para mídia, em que você pode selecionar os blogueiros através desse Clout. Né? Só entra a pessoa mais influente. Se você não quiser Clout abaixo de 30, de 40, não entra aqui nesse evento. Né? Isso é uma maneira mais ou menos certa de se filtrar, né, os usuários. ScreenR. Cadê? Eu vou voltar lá. É screenr.com. Então aí, se você pode criar lá, tem inclusive um modo pago aí para você criar seus screencasts, né? Já teve os podcasts, já teve os videocasts, agora a gente tem os screencasts chegando aí. Bom, a gente tem aí, por exemplo, uma festa que foi dada com o Justin Bieber, para quem é fã do Justin Bieber. Bom, e a gente tem oportunidades em vários meios digitais. Aqui eu fiz uma pequena análise, tem desde os objetivos, as redes sociais mais populares e blá blá blá. Vou passar essa parte aqui muito chata, mas se vocês quiserem ver um pouco mais com atenção, depois vai estar disponível para download. Né? E aí algumas outras tendências que vocês podem estar começando a acompanhar. Né? A TV digital, o crescimento dos games e do mercado de games no Brasil. Realidade aumentada, aqui tem uma dica, um aplicativo chamado Vuforia, desculpa, não é um aplicativo, pessoal, é um SDK, tá? É um kit de desenvolvimento da Qualcomm chamado Vuforia, tá? Vuforia.com, em que esse kit de desenvolvimento permite criar realidade aumentada em aparelhos que já venham com a tecnologia Vuforia embarcada. Tá? Esse kit de desenvolvimento é gratuito, tá? E a maioria dos smartphones de última tecnologia, cerca de 80 a 90%, já vem tem processador Qualcomm e virá com essa tecnologia embarcada. Tá? A gente tem aí o Google Glass. O pessoal do Google já veio aqui falar do Google Glass, já? Tá legal. Então, esse daqui é uma imagem que eu achei na internet, em que o cara tá conversando com a menina e tá assistindo um jogo aí de futebol americano. Muito legal. A realidade aumentada, o que é a realidade aumentada? Ela é uma extensão da realidade entre o digital e a realidade. Então, assim, você pode usar o seu smartphone, por exemplo, para visualizar uma paisagem, só que nessa paisagem que você está visualizando através do seu smartphone,
O aplicativo, ele troca ave por pirulito, por exemplo, tá? Então, ele apaga a ave e coloca um pirulito na frente. Isso é realidade aumentada. Você está vendo aquela realidade de uma outra forma através do seu aparelho, tá? E existem vários outros tipos de aplicação, mas assim teria que ser um webinar só de realidade aumentada para explicar todo o conceito, etc. Então, pessoal, é isso. A gente foi a última geração que está antenado assim, tantas tecnologias, e também quem tem mais de 80 anos de idade aí, 80 anos não, desculpa, quem nasceu depois entre 80 e 90 aí, foi a última geração que brincou nas ruas, né, pessoal? Então isso é um pouco triste, tá? Mas eu acho que é esse o nosso recado, e é muito legal estar aqui com vocês. Agradeço muito o tempo de vocês. Obrigado, viu, pessoal? E quem quiser lá, tá lá meu arroba Juliano Kimura, o arroba da Trianons é @trianons.com.br, arroba Trianons Brasil, né, desculpa, e o site é trianons.com.br. Valeu, galera! Fico por isso. E acabou? É isso? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Juliano. Bom, o pessoal está perguntando bastante que quer acessar a palestra e os vídeos de novo. A gente divulga até o final da próxima semana no blog. Já passei aí o endereço do blog, blog.fastcommerce.com.br. Agora a gente vai abrir para as perguntas, pessoal. Eu só vou cortar o áudio aqui um minutinho para eu explicar para eles como funciona, mas pode começar a mandar as perguntas já de vocês. Só um minutinho. Pessoal, eu vou liberar então aqui a primeira pergunta. As redes estão muito pulverizadas, como trabalhar isso? Bom, você pode contratar uma agência. Brincadeira! Não, mas é um trabalho que você, assim, redes sociais é um negócio que se você não fizer com carinho, ele não dá resultado, tá? Então, mesmo que você contrate uma agência que não vai te dar muita atenção, ela não vai ser significativa. Muitas vezes você tem que fazer isso internamente e começando por você mesmo, né? Então, quando o meu público está interagindo mais no Twitter, vamos supor
pessoal do Twitter, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Precisa ter uma pessoa, tipo, que seja dona mesmo, que fique respondendo o tempo todo, né? Já o Facebook, você consegue fazer um post 2, 3 vezes por dia, etc. Manter a interação, responder, né? Existem algumas ferramentas, tem um site chamado ifttt.com, que inclusive foi uma aluna minha que comentou, né? ifttt.com, que é uma aplicação isso, acho que é isso mesmo. Se não for, o pessoal vai chiar. Mas esse site, ele faz o quê? Ele cria condições. If você faz alguma coisa, então publica em tal rede, sabe? Ele cria algumas condições. Então, para você trabalhar em várias redes, dessa jeito que está pulverizado, você realmente tem que tem que ter os recursos. Então, tem várias ferramentas, né? Inúmeras ferramentas, inclusive. Inclusive, a gente tem uma aula só de ferramentas lá na E-Commerce School, né? Que a gente são ferramentas para você conseguir trabalhar de uma forma eficiente com todas as. É uma delas, mas tem dezenas de ferramentas para você fazer gestão de equipe, para publicar o conteúdo nas redes sociais, ou para dar ideias de conteúdo, né? Ele tem bastante ferramenta. Então, como fazer isso, como trabalhar com isso, eu diria que é com as ferramentas certas, né? Escolhendo as ferramentas certas. Tem um detalhe, só para complementar, falando não sobre a ótica de ferramentas, mas sim sobre a escolha das redes mais indicadas. Como a gente vê, existem inúmeras redes sociais. O Juliano falou sobre algumas aqui, mas existem muitas outras. O que eu tenho de premissa é que é o seguinte: para escolher a rede mais adequada, é bom que você conheça o seu público. Tá? Então, por exemplo, se o seu público, eu falei do Pinterest, então eu falei como que é o perfil do público do Pinterest. Se o seu público não tem uma característica similar ao público do Pinterest, talvez você não consiga um bom resultado. Tá? E também é interessante você entrar numa rede, como o Juliano falou, e fazer bem feito. Porque você está nas redes e não produzir um trabalho bacana, isso pode prejudicar a sua imagem. Então, não é em todas as redes que a gente tem que estar. A gente tem que estar nas redes em que a gente consiga fazer um bom trabalho e que a gente saiba que o nosso público tem uma afinidade com a característica que aquela rede demanda. Tá? Próxima pergunta? Só um minutinho, pessoal. O pessoal tá próximo. Vamos lá. Assim, você falou que existem 3 formas de usar Pinterest, sendo elas relacionamento, visibilidade e aumentar a venda. As principais lojas de varejo no Brasil estão engatinhando na forma de usar o Pinterest para aumentar suas vendas. Então eu queria saber algumas dicas de como usar o Pinterest em um e-commerce de vários tipos de produtos. Então, Vitor, é o seguinte, não é que existem 3 formas de a gente usar o Pinterest. O que eu falei sobre relacionamento, visibilidade e aumento de venda podem ser alguns dos objetivos da nossa marca. Mas eu diria que o principal motivo de utilização do Pinterest é você ter esse contato com o seu público-alvo, é você criar esse engajamento e esse relacionamento. O Pinterest, eu acabei não citando, porque aí são detalhes que rendem outra palestra muito mais extensa, mas o Pinterest é indexado pelo Google. Então,
o Google indexa o conteúdo que está no Pinterest, tanto dos painéis, dos boards, quanto dos pins. Né? Então, é muito interessante, por exemplo, um e-commerce, isso que você falou de lojas do Brasil é uma realidade. As lojas do Brasil ainda estão engatinhando essa questão de Pinterest. É comum você ver lojas com grande expressividade no e-commerce que estão fazendo um trabalho no Pinterest, mas não de maneira integral, com toda a força que eles poderiam. Mas o que eu acho, uma dica que a gente pode utilizar é primeiro aquela questão, trabalhar bem a questão da imagem. Tá? Trabalha a questão da imagem, e se você está falando ali, como que a gente pode fazer com vários produtos? O que você pode fazer é criar diversas categorias de painéis, diversos boards. Um para cada tipo de produto, um para cada categoria da sua loja virtual. Outra coisa super interessante para a gente fazer, e super recomendada para a gente fazer, é a gente utilizar um botão chamado botão Pin It. Esse botão a gente obtém no próprio Pinterest. E o que significa esse botão? A gente indo na seção do Pinterest, na página inicial, na seção de empresas, a gente consegue acessar uma dessas funcionalidades, que é o Pin It, e ele gera para nós um código. E a gente consegue pegar esse código e inserir no nosso site. Então você pode falar com o seu webmaster, e aí o botão Pin It vai aparecer nas fotos dos seus produtos. E isso facilita que o usuário faça a pinagem desse produto diretamente do seu site. Então existem diversas técnicas. O Pinterest lançou recentemente também uma funcionalidade chamada Rich Pin. Um pin um pouco mais rico. Né? E dentre as categorias de Rich Pin, ele lançou detalhes para os produtos. Então tem informações, um descritivo mais detalhado sobre esse produto e o site onde esse produto está hospedado. Então você consegue clicar. Sabe um modelo interessante que a gente pode adotar é o modelo da Etsy, ETSY. É o perfil da Etsy no Pinterest. Eles fazem um trabalho bacana, divulgando alguns produtos com preço. E aí você clicando nessas imagens desses produtos, você consegue ir diretamente para a página de venda desse produto. Tá? Só que se você prestar atenção, a própria Etsy não foca o trabalho dela no Pinterest apenas em vendas. Tanto é que eles têm alguns boards, inclusive chamados Faça Você Mesmo, Dicas para Casa e assim por diante. Então a minha recomendação é essa. Você consegue trabalhar, ainda que no Brasil a gente não tem essa cultura de trabalhar os produtos da nossa loja virtual no Pinterest, você consegue trabalhar isso, mas não deixa de trabalhar a questão de relacionamento e de lifestyle. Não faça spam dentro do Pinterest. Certo, Vitor? Então vamos lá. Lado máfia real. Então, vamos lá, máfia real. Sou Carlos Alberto, não ligo para o apelido. Então a pergunta é referente ao Pinterest. Qual o conceito de amarrar bem as ações para poder mensurar tráfego no site? Você fala sobre o Google Analytics que eu citei, né? Primeiro você tem são várias questões que você pode amarrar ações. Primeira é essa que eu acabei de falar. Não adianta você ter um Pinterest e você não divulgar esse seu Pinterest. Tá? Você precisa ganhar relevância. Como é que você faz isso? Primeiro, cria sua conta, faz a criação de diversos boards, começa a colocar bastante pins, e aí você começa a pedir para pessoas mais influentes no Pinterest que repinem o seu conteúdo. Isso é uma maneira de relacionamento com outros pinners, outras pessoas que estão no Pinterest. Isso faz com que mais links apontem para a sua página. Isso melhora o seu SEO. Isso é uma das possibilidades que você tem para amarrar a ação. Tá? Outra possibilidade de Google Analytics. Existe uma ferramenta do Google Analytics que é a URL Builder. Na URL Builder, você consegue colocar... Você pode escrever para ele? URL Builder? Você consegue colocar, Carlos, parâmetros na sua URL. E aí, o que são esses parâmetros? Parâmetros de UTM, tá? Que o Google Analytics vai te mostrar depois na aba de origem. Então, só para dar um exemplo, né, uma coisa mais rasa. Então, você tem uma loja virtual que vende, não sei, bola de futebol.
Então você vai criar uma ação e na sua URL, depois você verifica nessa URL Builder, ele vai te dar os parâmetros, você vai digitando, por exemplo, bola de futebol, qual que é a origem da campanha? A campanha, não sei, Pinterest de agosto. Qual que é o UTM source? Qual que é o UTM fonte? Pinterest. E aí você vai preenchendo esses dados na URL Builder e ele vai te gerar essa URL. Essa URL você pode cadastrar na descrição do seu PIN. Tá? Cadastrando essa URL na descrição do seu PIN, toda vez que a pessoa clicar, visitar o seu site, repinar, fazer um comentário... Comentário não, mas utilizar alguma coisa com o seu link, o seu Google Analytics vai te mostrar qual foi a fonte de tráfego. Então ele vai te falar, essa pessoa veio do Pinterest. Aí você vai conseguir na aba conteúdo, aliás, desculpa, dentro do Analytics, na aba origem, você vai conseguir verificar de onde vieram essas pessoas. Tá? Então, por que tem que estar amarrado? Você tem que utilizar essa técnica, você pode utilizar o Analytics em conjunto com a ferramenta de análise do próprio Pinterest. E ela te fala quantos repins você teve, quantos pinadores você teve, quais foram os seus pins mais curtidos. Para que serve isso? Você consegue medir qual o tipo de linguagem que você precisa usar com o seu público. Então, se você utilizar, por exemplo, pin de uma imagem muito comercial e não tiver um resultado bacana, muda a sua estratégia. Aí você começa a adotar uma estratégia que tenha resultados mais positivos. Então, Carlos, o de amarrar são várias ações que você pode fazer para melhorar a sua presença nessa rede social. Certo? Mais uma, vamos lá. Eu acho o Pinterest uma rede predominantemente feminina. O que vocês pensam disso e o que acham relevante para uma loja voltada mais para o público masculino? Parabéns pela palestra e abraço. Então, Rogério, obrigado. Né? Então é o seguinte, tem uma rede, eu pedi para a Patrícia colocar para a gente aqui, se chama Mainteresting. Para os homens que ficaram com inveja do Pinterest, esses caras criaram uma rede chamada... Eu acho que eu sei por quê. Por quê? Porque o nome é Pinterest. Porque né? o nome é Pinterest. Por isso que as meninas gostaram. Tipo, elas preferem o Pinterest do que preferem como que é o outro nome do Mainterest. Faz sentido o que o Juliano falou pra gente. Faz todo sentido, é por causa do nome, né? Mas, Rogério, o Mainteresting tem assuntos predominantemente masculinos, tá? Então, fotos de moto, deixa eu ver, Mainteresting, ING. Tem fotos de motocicleta, fotos de carro, fotos do que você pode fazer para sua casa, inclusive fotos de algumas mulheres, tá? É bom você dar um filtro aí. Mas, assim, ele realmente tem o Pinterest tem realmente uma característica predominantemente feminina. Isso é fato. 80% do público no Pinterest é feminino. Tá? Então, não quer dizer que os homens não sigam, né? Mas é mais uma vez aquilo que eu falei. É rastrear o seu público. Então o link aí a Patrícia colocou pra gente. É rastrear o seu público e saber o que seu público tem de interesse. Lembra que eu falei da Tecnisa? Tecnisa tem um público, eles descobriram o público deles, que são as mulheres que decidem as compras. Tá? Então, minha recomendação, faça uma pesquisa, identifica certinho quem é o seu público. E se for um público predominantemente feminino, Pinterest tem meio caminho andado de sucesso. O masculino você consegue trabalhar também no Pinterest, mas o feminino tem mais força. Talvez pelo que o Juliano tenha falado, né? Não sei. Ok. Falou o nome. Não foi? Pessoal, a gente vai encerrar a palestra. Tinha mais, acho que 2 perguntas, mas como a gente está estourando no tempo, a gente vai encerrar por aqui, lembrando que a gente gravou e o conteúdo, o vídeo, as apresentações, todos os materiais vocês acessam no blog do Fast Commerce a partir de semana que vem. E lembrando também que tem o kit que a gente vai sortear aqui, encerrando a palestra. Para quem estiver acompanhando aí as redes sociais do Fast Commerce, eu divulgo aí o nome do ganhador no final. São 2 livros, né, que a gente vai sortear. Que compõe esse kit. Um é o gerente de e-commerce
e o outro como abrir uma loja virtual de sucesso. Aí tem um estojo também com uma caneta da e-commerce school. É bem legal, eu vi que um pessoal já curtiu lá no Facebook a foto do kit. Então a gente informa aí o nome do ganhador logo mais, acho que dentro de meia hora já vai estar nas redes sociais. Bom, queria agradecer mais uma vez aqui o Maurici e o Juliano pela palestra, acho que foi bem legal, o pessoal curtiu bastante, muita gente comentando aqui durante a palestra. Obrigada mais uma vez e tenham todos uma boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até mais. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, obrigado pela paciência. A gente está aí mais uma vez, os contatos estão aí e a gente está aberto para quaisquer dúvidas, tá? Um abração para todo mundo aí.